Olá, meu nome é Eduardo e a música de hoje é You Can't Always Get What You Want, um clássico dos Rolling Stones e uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. No meu top 10 de músicas favoritas de todos os tempos, 2 lugares estão ocupados pelos Rolling Stones. E desses 2, as músicas são do Let It Bleed. Então esse disco aí, um clássico da banda. No início da carreira deles, eles já escreveram um disco tão influente, um clássico da história do mundo, história da música. E essas 2 músicas são fantásticas, que é a Gimme Shelter e a música de hoje, que é You Can't Always Get What You Want. Essa música é simplesmente demais, um refrão fantástico, dá pra tocar no repeat, eu posso escutar essa música pro resto da minha vida, eu nunca vou enjoar. Ela tem uma mensagem fantástica, a letra tem uma história que vai se desenrolando ao decorrer da música e a mensagem é fantástica. Você nem sempre consegue aquilo que quer, mas se olhar e parar pra perceber, você consegue aquilo que precisa. Então, uma mensagem escrita em 1969, tão atual nos dias de hoje, talvez mais atual ainda, porque as pessoas precisam ouvir, né? A gente vive nessa época do imediatismo, então saber que às vezes tu nem sempre vai conseguir aquilo que tu quer. Então tá aí, tempos de pensamento e essa música continua muito atual. Vale destacar a versão da Pippi Arnold para essa música. Ela fez uma versão soul funk, uma grooveira, canta demais essa mulher e ela deu uma outra intenção para a música. A versão original dos Rolling Stones, ela tem embalo, ela é uma música que tem movimento, mas ela é um pouquinho mais lenta e ela cai quase pro lado de balada, né? Não chega a ser uma balada, mas ela não tem tanto movimento quanto essa versão mais soul funk. Então, vale a pena escutar a versão da Pippi Arnold para You Can't Always Get What You Want. Lembrando que esse canal funciona você pedindo uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto, talvez a gente aprenda alguma coisa com isso, e eu também supervisiono, traduzo e interpreto letras de música para compositores, poetas. Então se tu tem um trabalho aí que é deixar gringo, fala comigo, dá uma olhada embaixo na descrição do vídeo para ver como a gente pode trabalhar junto. Então vamos lá pro verso 1 desse som clássico, I Saw Her Today at the Reception. Eu vi ela hoje na recepção, né? Recepção de casamento, né? Então ela tava ali no seu casamento e ele viu ela. Talvez ele foi um convidado ou talvez ele foi um stalker e foi lá no casamento da mina, né? A glass of wine in her hand. Um copo de vinho na mão dela, né? Então aí, note que eu não falei glass, eu falei glass. E aí esse é o jeito mais inglês de pronunciar o A, né? Então fala fechado é um inglês britânico, fala aberto é um inglês mais americanizado. E o copo de vinho ele é muito importante, ele vai aparecer mais além na música, né? Mas o copo de vinho eu já posso dizer que ele simboliza sangue, né? O copo de vinho simboliza a morte, né? O copo transparente mostrando o sangue, a gente já vai ficar sabendo o que acontece com isso. I knew she would meet her connection. Eu sabia que ela ia encontrar a sua conexão, né? Conexão amorosa no casamento, né? Então talvez ele esteja falando do noivo dela. At her feet was a footloose man. Aos seus pés estava um homem solteiro, né? Footloose é um cara que não tem amarras. Então, o cara que está com os pés soltos. Então, aos pés dela, né? Então, ali se abaixando, implorando talvez, estava um homem solteiro, um homem que não tem amarras. Então, aí o narrador dessa música dizendo que foi pro casamento dela, talvez com a esperança de que ela ainda quisesse ele, né? E aí ele entra no refrão, No, you can't always get what you want. Não, você nem sempre consegue aquilo que quer. Então aí esse ato desesperado de ir no casamento de uma pessoa para talvez tentar impedir, né? Talvez um esquema meio Rachel Ross ali, nem sempre funciona, né? Você nem sempre consegue aquilo que você quer, repete de novo. Repetição sempre uma coisa que funciona muito em melodia, em música. But if you try sometime, aí aqui vem a grande mensagem da música, mas se você tentar alguma vez, de vez em quando, you'll find, você vai descobrir, you get what you need. Você ganha, você conquista aquilo que precisa. Então você nem sempre consegue aquilo que quer, mas você consegue aquilo que precisa. Grande mensagem, ela vale para tantos momentos da vida e é simplesmente uma música fantástica. E aí a gente vai pro verso 2, And I went down to the demonstration. E eu fui até, I went down seria eu fui cair, mas seria eu fui até o lugar. Demonstration seria uma demonstração, e nesse caso aqui era um show, né, um parque, geralmente shows em parques ou um show em um lugar aberto, e as demonstrações na verdade eram protestos, né, então ali no final dos anos 60 eles estavam protestando, então as bandas tocavam nos protestos, isso era muito comum, né, e Gimme Shelter também é uma música de protesto, de guerra, então ele está simplesmente mantendo o tema do disco que é o Let It Bleed. To get my fair share of abuse, para receber a minha parte do abuso. Então talvez seria das demonstrações, dos protestos, né? Talvez um confronto com a polícia que fosse desmantelar esse protesto, ou eu também enxergo como a vida do músico, né? A vida do músico antes dele ser famoso, ela tem muito abuso, né? Ela é uma vida sofrida. Então talvez, como ele vai cantar mais à frente aqui
sobre os amplificadores e as coisas que acontecem, pode ser também justamente isso, falando que a vida do músico ela é abusiva, né? Até dar certo, até ele ter o conforto do sucesso, é uma vida de muita batalha. E aí ele diz, singing, cantando, we're gonna vent our frustration. Nós vamos desabafar, né? Vent é ventilar, mas nesse caso é desabafar. Então nós vamos desabafar as nossas frustrações. If we don't, we're going to blow a 50 amp fuse. Se nós não desabafarmos, então aqui uma condição, nós vamos explodir um amplificador ou o fusível de um amplificador de 50 watts, né? Então o que acontecia aí nos anos 60, no final dos anos 60, é que a vontade dos músicos de tocar mais alto, tocar mais forte, não estava sendo acompanhada pela tecnologia. Então os amplificadores aí, com toda essa raiva que eles tocavam, com toda essa vontade de mostrar o seu descontentamento com a situação política, a tecnologia dos amplificadores ainda não estava acompanhando toda essa raiva da juventude, né? Toda essa rebeldia juvenil que eles possuíam naquela época. E aí o que acontece é que eles modificavam ou aumentavam muito a potência, deixavam os amplificadores esquentar demais e muitos deles explodiam. Então, toda essa intenção, toda essa intensidade do roqueiro do final dos anos 60 estava sendo expressada aí nessa coisa, nessa manifestação física que era a explosão dos amplificadores. Sing it to me, honey. Cante para mim, docinho, né? Bebê, mel, né? Então, simplesmente um jeito de chamar aí uma garota ou simplesmente convidando as pessoas para cantar junto. E aí ele volta pro refrão, um clássico, you can't always get what you want. Você nem sempre consegue o que quer. Vamos pro verso 3. I went down to the Chelsea drugstore. Então eu fui até a farmácia da Chelsea. Chelsea é um bairro de Londres, um bairro muito nobre, no meio da cidade. E essa farmácia tinha a peculiaridade de ter um visual externo muito diferente, assim, né? Então era bem cultura pop, assim. Então ela era quase que um marco na cidade por ter esse visual diferenciado. E apareceu em filmes e tal. Então aí, talvez fosse um ponto de encontro de pessoas e um lugar muito badalado para se ir, né? Apesar de ser uma farmácia. Mas isso é os anos 60, então a função da farmácia também era um pouquinho diferente. E vale a pena destacar o jeito que eu falei, é Chelsea. Então a gente não fala o E e o A. Isso é muito comum em vários nomes ingleses, britânicos, de não se pronunciar todas as letras da palavra. Então tu não fala Chelsea, tu fala Chelsea. Então simplesmente dá essa cortadinha na palavra e esse é o jeito correto de pronunciar. To get your prescription filled. Então para preencher a sua prescrição. O que significa não é preencher de assinar, mas simplesmente pegar o papelzinho lá, ir na farmácia e reencher o tubinho de comprimidos, né? I was standing in line with Mr. Jimmy. And man, did he look pretty ill. Eu estava parado na linha, né? Eu estava simplesmente na fila com o Sr. Jimmy. E cara, and man, did he look pretty ill? Ele parecia muito abalado, né? Parecia muito doente. E esse Mr. Jimmy dizem que era um produtor dos Rolling Stones, né? Então o Mick Jagger foi com o Mr. Jimmy, o produtor, até a farmácia, né? E aí agora a gente já vai ver que a farmácia, como eu falei antes, tem um outro propósito, né? We decided that we'd have a soda. Nós decidimos que nós tomaríamos um refrigerante. E aí entra o final dos anos 50, 60, as farmácias vendiam refrigerante, mas aquele refrigerante que era feito na hora. Então tu escolheu o que tu queria, o cara fazia a mistura na hora e te dava o refrigerante que tu queria. My favorite flavor, Cherry Red. Aqui, como toda a clássica banda de rock, desde o seu início, desde o gênesis do rock, o duplo sentido sempre esteve presente. Então aqui o meu sabor favorito, cereja vermelha. A cereja vermelha é uma gíria muito antiga para uma certa parte do corpo feminino. Então tá lá na música, mesmo sendo uma música tão linda, com uma mensagem tão legal, tem um duplinho sentido ali para não deixar de ser um som de rock, né? Então, quando tu acha que tá tudo muito lindo, vem um duplo sentido para dizer, não. Isso aqui ainda é uma banda de rock. I sang my song to Mr. Jimmy. Eu cantei a minha música para o Sr. Jimmy. Então aqui tem pessoas que dizem que o Jimmy é outra pessoa. E tem uma pessoa que se chama Jimmy que diz que foi ele que inspirou a música, porque quando eles foram tomar refrigerante não tinha o sabor que o Mick Jagger queria. Mas com a letra e o jeito que ele tá descrevendo essa situação no verso 3, o Mr. Jimmy faz muito mais sentido ser o produtor. Porque o Mick Jagger, eles estão ali na fila, estão tomando um refrigerante e o Mick Jagger diz, eu tenho uma música nova aqui, quer dar uma escutada? E por que o Mick Jagger ia mostrar uma música nova para um cara desconhecido? É muito mais condizente ele tá mostrando uma música nova pro produtor, né? Então ele cantou a música nova pro Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me and that was dead. Sim, e ele disse uma palavra para mim e essa foi morte. Então, ou morto. Então aí talvez mostrando que o produtor não gostou da música que o Mick Jagger criou, né? Tava trabalhando nesse som, mostrou o produtor e ele falou, morte, morto. Então ele simplesmente não tinha o que fazer, ou o Mr. Jimmy tava tão doente que ele só já era, morreu.
E aí o Mick Jagger diz, I said to him, you can't always get what you want. Então eu disse para ele, nem sempre você pode conseguir o que você quer. Então, tipo, será que era essa música que ele estava cantando para ele? Então é melhor que o Jimmy morra mesmo. Se ele não gostou de You Can't Always Get What You Want, então o Jimmy... Bom, já deve ter morrido, né? A essa altura do campeonato, o Jimmy já não deve existir mais. E aí a gente vai pro verso 4, lembrando lá do copo de vinho do primeiro verso, a gente volta pra ele. I saw her today at the reception. Eu vi ela hoje na recepção, a recepção de casamento. In her glass was a bleeding man. No seu copo tinha um homem sangrando. Então aqui já fica mais dark a letra. Então no primeiro verso ela estava com um copo de vinho na mão. Então o vinho representando sangue, né? O copo transparente, tô conseguindo enxergar o sangue no vinho. E aí ele diz, in her glass was a bleeding man. No copo dela tinha um homem sangrando. She was practiced at the art of deception. Então ela tinha prática, ela praticou a arte da decepção, da desilusão, iludir as pessoas, enganar. Então, no copo dela tinha um homem sangrando. Talvez ela fez alguma coisa com esse cara, né? Ela decepcionou ele. Well, I could tell by her blood-stained hands. Eu podia saber, eu já sabia, porque eu vi as mãos dela cheias de sangue. Então, uma forte letra. Então, talvez mostrando que aquele homem lá no casamento, que era a conexão dela, o connection do primeiro verso, ela pode ter traído ele ou feito alguma coisa e aí ele estava sangrando no copo dela. Mas como ela já tinha experiência, para ela era só mais um sangue, só mais um homem enchendo o copo dela, porque era isso que ela precisava, né? E as mãos cheias de sangue mostram que ela tinha culpa, né? E aí ele diz, então vamos cantar You can't always get what you want. Você nem sempre consegue aquilo que quer. E aí o Mick Jagger também se safando, né? O outro cara que casou com ela e o Mick Jagger se livrou porque ele era simplesmente o cara aos pés dela, mas ele não chegou a preencher e fazer parte desse copo sangrento. Então, uma letra muito interessante, cheia de conteúdo e mostrando que a vida às vezes tem caminhos estranhos, caminhos diferentes e às vezes as coisas que a gente acha que a gente queria demais e não vieram, às vezes são uma bênção, né? Então, talvez o tema dessa música também é isso, né? Às vezes a gente recebe bênçãos por não conseguir as coisas que a gente queria muito. Então essa foi a tradução de uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, You Can't Always Get What You Want. Essa música pra mim é fantástica, eu posso escutar ela até o meu último dia de vida e eu vou achar ela interessante, tem muito conteúdo, tem uma mensagem fantástica, uma mensagem que precisa ser ouvida por muitas pessoas hoje em dia. Então, quer pedir uma música para um próximo episódio, deixa aí embaixo nos comentários, tem uma tradução melhor, tem um sentido melhor para essa letra, deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.